Longas, vamos continuar aqui então o assunto? Vamos continuar esse bloco maravilhoso trabalhando então aquele conteúdo da suíte de escritório Microsoft Office, que é o programa Excel, o editor de planilhas. Né, eu já mencionei algumas coisas para vocês e tudo mais. Se você está chegando aqui nessa aula somente aberta e não pegou a passada, não se preocupa, isso é o de menos, porque hoje essa aula você consegue pegar, não é um requisito ter assistido a aula anterior, tá? Claro que te ajuda, porque é uma aula, são várias coisas que eu expliquei lá, mas nessa aula aqui a gente vai ter outros pontos que você consegue assistir numa boa, tudo bem? Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar aqui? A gente vai trabalhar alguns pontos principais que ficou faltando eu comentar com vocês, que é costumeiro de se aparecer em prova, algumas dicas e coisa e tal, e trabalhar algumas funções, né, algumas fórmulas com vocês dentro do possível. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês já no programa. Né? Tá aqui então, querido Excel. Eu terminei falando para vocês a respeito de formatação condicional, né? Eu expliquei para vocês que eu vou mudar a formatação, lembra? Cor do texto, posso mudar o fundo da célula, posso colocar setinhas, posso colocar escala de cor, barra de dados, eu tenho várias coisas para se trabalhar, inclusive, né, se eu clicar aqui na nova regra de formatação, eu tenho como fazer uma customização ainda maior em cima desses dados. Ok? Então, esse ponto de formatação, geralmente o que cai em prova é o conceito, é algo bem simples, tá? Então, é aquela coisa assim, vou mudar a formatação de uma célula ou um conjunto de células mediante um critério ou condição. Tá no nome, formatação condicional. Agora, o que eu vou passar aqui para vocês são alguns outros detalhes que se encontram em algumas outras abas, porque, grosso modo, a gente trabalhou, em sua maioria, aquilo que se encontra na página inicial. Como eu falei para vocês, inclusive, quando nós estávamos falando sobre o Word, né, essa suíte de escritórios, as coisas que mais caem, geralmente, se encontram questão de números absolutos de questões, tá? Se encontram na página inicial. No Excel, ainda mais do que no Word. O Word, eles tendem a cobrar mais coisas acerca das abas, né, das guias. Ah, qual ferramenta se encontra em qual guia que tá, essa guia faz o quê, e papapá. Então, no Word, isso é mais comum. No Excel, não é tão comum assim, mas ainda se cobra esse tipo de conteúdo. Então, com o que você tem que se atentar aqui, principalmente? Como eu falei para vocês, a guia inserir, tá? É quando você quer colocar alguma coisa na sua planilha, como a gente está falando de planilha agora, tá? Que não está presente ali de maneira nativa. Como, por exemplo, adicionar uma tabela dinâmica, certo? Que não costuma cair muito em prova. Imagens, formas, ícones, tá? Que eu já mostrei para vocês que é igualzinho o funcionamento lá do Word. E gráficos. Esse é um ponto extremamente importante, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui de um editor de planilhas, que, via de regra, vai receber um conjunto de... Via de regra, não, né? Para isso que ele serve, vai receber um conjunto de dados, no qual você... Ainda que tem pessoa que faça arte utilizando Excel, né? Mas, de novo, vamos ficar no normal aqui. A gente vai colocar dados ali, que a gente, muitas vezes, vai transformar isso em uma maneira visual de fazer a leitura, transformando isso em gráficos distintos. Certo? Então, você tem gráficos recomendados aqui que você pode utilizar. Então, é importante você saber da existência deles também. Lembrando, você pode adicionar texto, você vai poder imprimir essas coisas do Excel, né? Vai poder colocar rodapé, cabeçalho, você vai poder formatar essas coisas também. Ok? Outra guia extremamente importante, não tanto assim pelos detalhes mínimos aqui, mas inerentemente vinculada a ela, a noção das fórmulas. Então, quando a gente está falando, olha as fórmulas presentes aqui, né? Como eu mostrei para vocês, fórmulas financeiras, fórmulas lógicas de texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonométrica e outras funções, como estatística, de engenharia, cubo, informações, compatibilidade e web. Então, tem bastante funções e fórmulas aí. Não dá para se decorar tudo. Como eu falei, não dá. Não conheço ninguém que conheça todas as fórmulas. Não faz sentido, né? Outra guia extremamente importante dessas, né, que costuma cair, essa de dados. Eu acho que é a segunda guia mais importante, tirando página inicial. Porque essa que eu estou falando de fórmulas, que não vai cobrar fórmulas em si, mas não necessariamente o que está nessa guia, né? De inserir é uma coisa meio tão banalzinha, você leva tão fácil depois de um pouquinho de tempo estudando, de entender que, eu vou adicionar uma figura, é na guia inserir. Vou colocar uma tabela dinâmica, é na guia inserir. Eu vou colocar um smart chart, é na guia inserir. Vou fazer um gráfico, é na guia inserir. Então vai bem tranquilo esse ponto. Agora, quando a gente fala na guia dados,
A gente tem agora o grande pulo do gato, assim, a questão que faz o Excel ser mais complexo, ter um conjunto de ferramentas e tudo mais, é esse ponto aqui. É essa guia que acumula as principais ferramentas. Então a gente tem, por exemplo, na primeiro grupo aqui, ó, obter e transformar dados. Transformar dados, olha que interessante, né? Para quem pegou aquela semana do Banco do Brasil, etc. Vocês lembram desses detalhes, mas entenda que eu tenho como buscar de um banco de dados, olha só, arquivos, tá? Os dados que eu vou jogar no Excel, eu tenho como buscar ele em um banco de dados. Então veja, ó, SQL, Microsoft Access, tá? Então eu tenho como pegar isso ó, do Azure, que é da nuvem. Então eu tenho como fazer de outros lugares, inclusive de outras fontes, tá? Então eu tenho como buscar isso. Preciso decorar tudo? Olha, honestamente, eu espero esse tipo de questão minuciosa nesse ponto para cargos muito específicos de TI. Tanto que na maioria dos concursos que eu faço as questões, eu não encontro questões desses mínimos detalhes dessas ferramentas pontuais que eu estou falando para você. Saber que elas existem é uma coisa. Agora, você decorar cada detalhe são outros 500. Entra aquela questão que eu falo para você do dispêndio de energia por uma recompensa muito baixa. Certo? Mas entenda que aqui eu vou utilizar para pegar esse banco de dados, né, um conjunto de arquivos e trazer para cá. Outro ponto muito importante aqui são essas ferramentas, como a gente vai ter, por exemplo, ó, aqui de preenchimento relâmpago. Aqui que é preenchimento relâmpago? Preenchimento relâmpago é isso aqui, ó, quer ver? São Paulo, SP, Minas Gerais, MG, Rio de Janeiro, RJ. Paraná, PR. Só um exemplo, tá? O que é o preenchimento relâmpago? Vamos dizer que eu vou colocar aqui na frente o seguinte, ó, coloca um SP só, certo? Vocês estão vendo que tem ó, São Paulo SP, Minas Gerais MG, Rio de Janeiro RJ, Paraná PR. O preenchimento relâmpago, tá? Aqui ó, tem um raiozinho, tem um relâmpago ali. O que ele faz? Ele faz com que eu preencha essas células aqui, ó, ó. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, tá? Ele vai fazer com que eu preencha isso aqui de maneira ao relâmpago, ó. Ele entende que eu coloquei o SP aqui na frente, então ele retira o equivalente, né? Era para ser um PR aqui, ele retira o equivalente. Ah, e se eu fizer assim, São Paulo? Será que ele entende? Se eu fizer isso aqui e apertar, aí ele não vai entender. Mas e se eu jogar para cá, ó? São Paulo? Aí eu pego esse conjunto e faço isso. Aí ele entende. Então, observa que eu não posso simplesmente colocar em algum canto longe e colocar para fazer o preenchimento relâmpago. Por quê? Porque ele não tem a referência do que eu vou estar colocando. Tá? Repara que aqui, ó, olha o erro. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas vê, ó, examinamos todos os dados próximos à sua seleção e não vimos um padrão para o preenchimento de valores. Para usar o preenchimento relâmpago, insira alguns exemplos de saída que você gostaria de ver, mantenha a célula ativa da coluna ser preenchida e clique novamente no botão de preenchimento relâmpago. Então entenda que eu preciso de uma referência, e é justamente colocando próximo ao dado, como eu fiz aqui para vocês entenderem. Tá? Então essa ferramenta de preenchimento relâmpago costuma cair aí com um pouquinho mais de frequência, mas é uma ferramenta que você tem que ir para a prova sabendo do que se trata. Tá? Maravilha? E um outro ponto interessante da gente trabalhar é a validação de dados. Quando a gente fala de validação de dados, tá? Essa coisa linda e maravilhosa é o seguinte: o que se dá nessa validação de dados? Quando você estiver trabalhando com o preenchimento de um conjunto de células, por exemplo, imagina que você tenha nome e sexo, tá? Aí deixa eu colocar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui poderia ficar oculto em algum lugar na planilha, mas só por efeito didático, ok? Então, vou colocar uma lista. E o que acontece na validação de dados? Presta atenção. Entende que eu poderia simplesmente ocultar essa célula, se fosse o caso, né? Simplesmente oculto. Dá para ocultar colunas inteiras, né? Colunas e linhas inteiras. Então, observa que de D está indo para F. Se você não sabia, ó, mais um detalhe. Dá para simplesmente ocultar aqui a coluna, tá? Ó, ocultar. Plum, sumiu.
Na hora de preencher os dados que eu coloquei aqui, com validação de dados, repara que tem uma caixinha aqui do lado. Então vamos lá, supor que você preenche ali, Ricardo. Aí você tem a setinha aqui do lado para preencher. Tá vendo ali, ó? Significa que se eu tentar colocar alguma outra coisa aqui, isso vai depender das regras, tá? Mas eu poderia, né, escrever ali, o que ele é? Indefinido. E eu tentar dar um Enter. Aí ele vai falar, olha, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos para essa célula. Tá vendo? Então entenda que quando eu coloco validação de dados, significa que eu estou validando um conjunto específico de dados. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu coloquei eles a partir de uma lista. Então eu vou dar as opções para você preencher nessa tabela. Então vai ter opção somente masculino e feminino. Não existe uma outra opção nesse exemplo que eu estou dando aqui. Só que essa validação de dados vai muito além. Entenda que eu posso definir como qualquer valor, posso definir para ser um número inteiro, um valor decimal, uma data, uma hora. E se você tentar colocar alguma coisa diferente disso, tá vendo? A data está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Então eu tenho todas essas condições que eu posso pôr, inclusive, o intervalo. E se você tentar preencher algo fora dessa limitação minha, ele não irá validar os dados inseridos ali naquela célula. Então, é uma ferramenta bem importante para vocês estarem cientes em prova. É uma coisa super simples. Na maioria das vezes aparece tipo uma figura com uma estrutura dessa, tá? Onde fulano tá utilizando a planilha e não sei o que, vai inserir célula, um conjunto de dados na célula, blá, 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 e tem essa opção. Aí mostra a setinha e as duas opções aqui. Aí você entende, né? E fala que recurso que a pessoa que criou a planilha está utilizando. Então, nesse ponto, você entende que se trata de uma validação de dados. Fulano tentou preencher uma célula, né? Tem um monte de data ali, a pessoa foi colocar, apareceu uma mensagem de erro. Quando que isso vai acontecer, né? Vai acontecer quando eu estou criando uma validação de dados que envolve datas. Quer ver? Vamos colocar a data. Tá? Insira uma data inicial. Então, vamos lá. 01 de 2023, dia 31 de 12 de 2023. Então, se eu colocar aqui, né, 07 do 05 de 2023, ótimo, ele aceita. Agora, se eu vim aqui e colocar dia 18 de 4 de 1987, ele não deixa. Então, você entendeu que isso é uma validação de dados. Eu vou definir justamente o quê? O que eu quero que fique naquela célula. Do contrário, ele vai me dar uma mensagem de erro. Entendeu? Então, é algo relativamente simples, mas que vocês não podem ir para a prova sem saber esses detalhes. Lembrando que quando a gente vai em revisão, existem ainda outras ferramentas aqui que vocês podem trombar. Entenda que o Excel possui verificador aqui, né, de ortografia. Tudo bem? Então, vamos lá. Quer ver? Deixa eu pensar. Ortografia, duas irmãos. Se eu colocar um negócio desse, tá? E pedir para ele verificar a ortografia, observa que ele vai entender, olha aqui, vai aparecer o dicionário para mim, ele vai falar, pô, ortografia com H não, né? Então ele vai mostrar aqui para mim, olha, a ortografia correta, e eu vou falar, beleza, alterar, então arrumou, ok? Mas entenda que quando eu clico aqui, ele não arruma esse duas irmão. Tá? A ortografia com H eu fiz de proposital por causa do erro mesmo, para mostrar para você um erro ortográfico na palavra ortografia. Agora aqui no duas irmão, que é um erro gramatical que a gente vai ter de concordância, né? Não tem, ele não arruma. Então entenda que o Excel ele faz correção ortográfica, correção gramatical não. Correção gramatical é uma coisa que vai ter lá no Word. Então o Word, como é um editor de textos, ele vai ter corretor ortográfico e corretor gramatical. Ele ia mostrar para mim que isso aqui tá errado. Ele fala, concordância não tá batendo. Ok? Então esse é um ponto importante. Parece simples, mas não é. São essas questõezinhas que caem de repente em prova. E aí você fala, putz, e agora? Eu não sei. Nunca vi. Nunca fiz uma questão desse tipo. Então é essa a importância que você tem de fazer bastantes questões para tentar se blindar ao máximo contra esses detalhezinhos que eventualmente apareçam. Né? Entendeu?
Gente, o áudio tá zoado? Tá ok. O que vocês me dizem aí? Tá tudo normal? Tá tudo normal mesmo? Deixa eu trazer o microfone mais pra cá. Então, nesse caso, esse é um ponto importante para vocês estarem cientes. Quando eu estiver olhando para lá, é porque eu tô olhando para a tabela, tá? Que eu tive que jogar ela para outro lugar para poder trabalhar aqui com vocês. Lembrando, eu tenho como fazer tradução, tá? De textos também, assim como no Word. Então, se eu tiver um texto aqui, um trecho em inglês e tudo mais, ele pode fazer detecção e correção, tradução desse termo. Posso fazer comentários, assim como no Word, tá? Posso fazer comentários ali. Tem anotações que eu posso fazer, e aqui é um ponto interessante, ó, proteger planilha. O que é um proteger planilha? O proteger planilha vai me dar o quê? Ó? Protege a planilha e o conteúdo de células bloqueadas. Então, eu posso pôr uma senha para a pessoa desbloquear essa planilha e permitir que todos os usuários dessa planilha tá vendo aqui, ó, proteger a planilha e o conteúdo de células bloqueadas, permitir todos os usuários da planilha para selecionar células bloqueadas, selecionar células desbloqueadas, formatar células, formatar colunas, formatar linhas, inserir linhas, inserir hiperlinks, excluir colunas, excluir linhas, classificar, usar filtro automático. Então observa que eu posso proteger e dar limitações do que as pessoas vão poder fazer nessa planilha. Tá? Então é uma ferramenta que eu tenho de proteção, onde eu posso especificar que se alguém tiver precisa de uma senha, caso a pessoa queira fazer XYZ. Isso definido pela pessoa que está criando a planilha, propriamente dito. Ok? Entenda que eu tenho como proteger a pasta de trabalho. Lembra o que era pasta de trabalho? Pasta de trabalho é isso aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Pasta 1 Excel. A pasta 1 pode ter planilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um monte. A planilha é essa coisa aqui embaixo. Então entenda que eu proteger a planilha, eu estou protegendo essa planilha 1 específica. Proteger pasta de trabalho é proteger todas as planilhas. Então, ó, tá pegando ideia das nuances das palavras, dos termos. Muito como eu falei, eles tentam fazer o programa da maneira mais intuitiva possível. Então, muitas dessas ferramentas tá no próprio nome. Tá descrevendo o que ela vai fazer propriamente dito. Certo? Então é um ponto importante para vocês estarem cientes aí do que se trata. Ok? Tudo bem? Tá maravilha? Vocês estão conseguindo acompanhar aí bonitinho? Sim? Ó, deixa eu mostrar outro ponto interessante para vocês. Ah, tá na minha cara, peraí. Se por acaso, em algum momento, tá, ficar sambando entre um monte de tela tudo louco, é porque eu tô usando o teclado numérico, que é o que eu uso para mudar de cena, né, de tela, né, entre a minha cara, a planilha do Excel e tudo mais. E às vezes eu vou colocar uns números aqui no Excel e por hábito eu vou usar o teclado numérico e de repente eu vou mudar um monte de coisa sem querer, tá? Espero que isso não aconteça. Sabe quando você tá mexendo em uma planilha e aí você tem, por exemplo, deixa eu ver se... Como é que era? Random text? Eu não lembro agora. Texto aleatório? Não vou lembrar. Vou pegar um monte de número aleatório então, vai? Aleatório entre 1 e 10. Imaginar que isso aqui é qualquer outra coisa, tá? Aí, imagina que vocês estão fazendo o seguinte. Vocês estão mexendo numa planilha ali, tá? Você tem isso aqui. Quantos... E pior que, tipo, de novo, não é só dica, tá? Cai em prova. E você está mexendo a planilha aqui para baixo, imagina que você está numa tabela que tem um volume de dados bem grande, tá? Como eu já tive que trabalhar com algumas que era um negócio meio colossal. Então, imagina que você tem umas coisas cabulosas, tá? Umas 70 colunas diferentes, 1000 e não sei quantas linhas. Quando você tá aqui para baixo, você já não lembra mais o que é esse monte de número. Você já não tem mais ideia que eu tô mexendo aqui nas colunas, né? Ainda que tem uma coluna... Ah, não, achei que estava oculta. Então, uma ferramenta interessante que cai em prova é uma ferramenta que a gente tem de congelar painéis. Presta atenção aqui, ó. Eu clicando nessa ferramenta congelar painéis, eu tenho como congelar. Presta atenção nos desenhos que eu tenho aqui, ó. Olha os desenhos. A figura te entrega. Tá? Claro que na prova não necessariamente vai ter a figura, mas presta atenção. Congelar painel.
você tem aqui um símbolozinho, tá? A primeira coluna e a primeira linha em azul. Agora, congelar linha superior, tá no próprio nome, vocês veem que a primeira linha tá em azul. Depois você tem que congelar a primeira coluna, e a primeira coluna tá em azul. Olha o que acontece. Vou colocar congelar linha superior, tá? Conforme eu mexo aqui para baixo, olha quem tá aqui fixo. Tá vendo minha coluna 1 ali? Então, conforme eu vou, posso baixar onde eu quiser nessa planilha. Eu sempre vou manter as minhas referências aqui. O mesmo vale se fosse de interesse congelar a coluna ou congelar ambas, tá? Eu poderia congelar as duas aí, certo? Então, eu poderia fazer o congelamento aqui de linhas e de colunas, tá? Ou até mesmo, ó, quando eu colocar congelar painéis, entenda que dependendo do que tiver selecionado e tudo mais, ele vai fazer um congelamento de um conjunto de células e colunas. Então essa ferramenta é extremamente importante para você saber em prova. É um detalhe tão simples, mas a galera esquece. O ponto é que ele fica na guia exibir. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Pensa o seguinte. Ó, por isso estou falando, vamos pela lógica da coisa. Como é que eu vou lembrar que eu quero congelar esses painéis? Seja congelar ambos, né? Congelar painéis, as linhas, a primeira linha, a primeira coluna, congelar a primeira linha, congelar a primeira coluna. Vamos lá. Essa ferramenta, como vocês puderam ver, serve para você deixar sempre a amostra, exibindo a coluna ou a linha correspondente. Então, se você está mexendo nessa planilha, eu pergunto, você está trabalhando com os dados? Você está fazendo um preenchimento relâmpago? Você está buscando esses dados em um banco de dados? Você está fazendo uma transposição nesses dados? Não. Você está inserindo uma tabela dinâmica? Você está inserindo uma figura? Não, também. Você está fazendo uma revisão, adicionando um comentário? Não. Você está pedindo para que a primeira linha ou a primeira coluna sejam exibidas de maneira constante conforme você mexe ao longo da planilha. Então, fique em qual guia? Exibir. Você está entendendo? Você tem que começar a, quando você for resolver as questões, começar a criar perceber esse tipo de lógica, reforçar isso na sua cabeça. Ou, honestamente, né, porque, de novo, não vai ser uma prova, questão aberta, em que você vai ter que justifique por que eles colocaram essa ferramenta na guia exibir, não na guia tal, e você tem que fazer lá, nossa, um postulado de lógica e colocar tudo e lá. Não, você não vai ter que fazer isso. Então, se você, em algum momento, isso vale para concurso público no geral, tá? Se você tiver uma ideia esdrúxula, uma lógica zoada, mas que te faça lembrar da resposta correta, tá valendo, ok? Quanto mais zoada for a sua ideia, quanto mais bizarro for seu exemplo, quanto mais sem noção for, muitas vezes isso é o melhor. De novo, desde que não seja algo errado, obviamente, tá? Mas isso vale para estudo de maneira geral. Nosso cérebro é uma ferramenta zoada nesse ponto, né? Você fica lá estudando um monte de coisa 1 milhão de vezes e você não lembra, mas aí você escuta uma música com uma letra esculachada, nunca mais aquela merda sai da sua cabeça. Você lê uma frase bizarra, você nunca mais esquece aquele negócio. Alguém vem e fala que viu uma coisa bizarra na internet, você toma um mindfuck e nunca mais esquece aquilo. Então, o nosso cérebro tem a propensão de lembrar dessas coisas que fogem do normal, vamos colocar desse jeito, coisas mais bizarras, sinistras e diferentes. Tá? Então, se você usar isso a seu favor, maravilha, só como uma dica extra aqui. Então, essas são as principais ferramentas que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento. E agora eu vou adentrar na parte das fórmulas propriamente ditas para a gente dar uma olhada. Tá? Deixa eu arrumar aqui só as coisas. Porque eu vou começar a trabalhar com vocês agora em cima de umas fórmulas, tá? Tal qual dinossauro com pena, mais ou menos isso. Então vamos lá, o que costuma cair mais em prova quando a gente está falando de concurso público? Existem algumas fórmulas que têm uma incidência maior. Eu coloquei elas no material de vocês, tá? Então aquelas questões, aquelas fórmulas que têm uma incidência maior estão no material de vocês. Vamos trabalhar alguma delas? Vamos lá. Então, colocando aqui já na tela do Excel para vocês observarem, a primeira que a gente vai trabalhar é uma funçãozinha de soma, tá? Então, deixa eu preparar uma tabelinha com os números aqui. Tá? Vamos lá. Primeira função, função de soma.
Se eu colocar soma, tá? E observe um sinal de igual aqui atrás. Eu preciso fazer isso. Do contrário, se eu fizer soma de A1 até A5 e fechar, ele não vai fazer nada. Por quê? Ele está interpretando isso como um texto. Eu preciso colocar isso como uma fórmula. Aí ele entende. Então, o sinal de igual é um requisito. Toma cuidado, porque muitas vezes, quando você for fazer questões de concurso, dentre as alternativas, né, marca a alternativa que contém a fórmula correta para tal. Vai depender de quem está elaborando a prova. Às vezes, todas as suas alternativas não terão um sinal de igual. O que aí você fala, tá, ele está considerando que está embutido ali. Isso é irrelevante, tá? Ou você vai encontrar elaboradores que vão fazer a prova em que todas as alternativas terão um sinal de igual. Então, também é irrelevante para você. Mas se atente, porque tem várias provas, várias bancas, elaboradores que fazem alternativas na maldade. Alternativas, ainda que seja super simples, alternativas que possuem o sinal de igual e a fórmula, e alternativas que não têm o sinal de igual e a fórmula. Quando for dessa maneira, entenda que, via de regra, não é um erro de ingenuidade do elaborador. Não é porque ele esqueceu de colocar, é porque ele está tentando te enganar. Ok? Então, esse é um ponto para você se atentar. Pelo menos, dado histórico de questões, quando aparece é assim, tá? Não foi por uma falha do elaborador, é porque ele realmente queria que você entendesse que o sinal de igual é necessário naquele contexto para se validar uma fórmula, né? Para que o Excel entenda como uma fórmula que você está colocando ali. Então, a fórmula C, a soma faz o que está no nome. Ela soma dentro de um intervalo. Então, um ponto interessante para vocês começarem caso vocês queiram, né? Eu tenho Excel, maravilha. Independente da sua versão de Excel, você vai poder mexer nesse tipo de coisa. Caso você, aluno ou minha aluna, não tenha o Excel, não precisa se preocupar. Se você quiser um programa desse para testar as fórmulas, você vai poder utilizar a suíte LibreOffice, que é gratuita. Porque as fórmulas são basicamente iguais. As que caem em concurso são idênticas. Tá? Com uma leve diferença, às vezes, e uma coisinha outra muito pontual que nós vamos abordar também em aula. Mas para você testar já é interessante, tá? Por caso você não tenha acesso à ferramenta da Microsoft. Então você pode, caso você queira e haja, né, veja que tem a necessidade para você, para o seu aprendizado, porque você quer, aí é interessante. Você pode dar uma analisada nesse ponto de vista, né? Para fazer ali bonitinho. Então, no Excel, quando você está preenchendo as fórmulas aqui, ele te dá uma descrição do que seria ela. Ó, soma todos os números ou intervalo de células. Então, observa aqui, quando eu preencho tab, né? Olha a sintaxe que aparece aqui para mim, ó. Número 1, ponto e vírgula, número 2. Por quê? Porque eu também poderia fazer o seguinte, ó. Soma 2 com 10 e 3. É errado fazer isso aqui? Enter. Não. Por que isso não é errado? Entenda que isso que eu estou colocando, a gente dá o termo de constante. Então eu posso colocar um valor 2, ele é constante. 2 é 2. 10 é 10, 3 é 3. Mas eu poderia fazer uma soma assim, ó. 2 e B1. Tá vendo? Ó, 2, ponto e vírgula e B1. Isso vai dar errado? Vai dar algum problema? Vai dar algum erro, uma falha no programa? Não. Porque, mais uma vez, o 2 é uma constante. B1 é uma referência a uma célula. Aí eu vou olhar o que tem aqui de valor, né? Então, nesse caso, dá 12. Tanto que se eu mudar o valor aqui depois, ó, 15, eu automaticamente mudo o resultado lá. Mas entenda que eu estou fazendo uma referência à célula B1 e, consequentemente, o conteúdo de B1. Então, cuidado com aparecer uma fórmula dessa e você achar que está errado. Não, está errado, porque não pode. Tem que ser referenciado célula sempre. Não. Cuidado. Okay? Então, fórmula de soma é uma das mais básicas, é uma que aparece bastante em prova. Mas, uma outra que aparece ainda mais é o seguinte, é o soma C. Mas eu vou explicar o C primeiro, tá? Vamos por partes aí, senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. O que seria um C? Um C é um condicional. C. Só vou passar no concurso se estudar. Então, é uma condição, tá vendo? Ó, C, teste lógico. Qual que vai ser o teste lógico que eu vou colocar? Vai ficar a meu critério, obviamente. Eu que vou colocar o teste lógico. E como é um teste lógico, eu terei que usar operadores lógicos. Então, aqui eu vou ter que usar igual, diferente, menor, maior, maior igual que, menor igual que. Eu tenho que fazer alguma comparação lógica. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, pegar a célula B2.
Se a célula B2 for maior do que 30, você entende que isso é uma condição lógica? Ponto e vírgula. Aparece a sintaxe aqui para mim, ó, e vocês têm que começar a se acostumar com esses detalhes. Para eu separar a sintaxe, os meus argumentos, né, que a gente fala, os parâmetros que eu vou colocar na minha função, caso você queira também esses termos, né, arguments, e por aí vai depender da língua que você está falando. Aqui eu vou utilizar o ponto e vírgula para separar esses parâmetros, então. Então, o primeiro deles, obrigatoriamente na função de C, é o meu critério lógico. É meu teste lógico. Depois do ponto e vírgula, vai vir o que acontecer se esse teste lógico retornar algo verdadeiro. Ó, valor C verdadeiro. Então, vamos dizer, se for verdadeiro, eu vou colocar 1. Ponto e vírgula. Se o valor ali, aquele meu teste lógico, a resposta for falsa, eu quero que ele entregue 0. Então, você, nesse momento de cabeça, fazendo aí, ó, observem. Se B2 for maior do que 30, o que você faz? Olha aqui, ó, quem é B2? B2 é 20. 20 é maior do que 30? Não. Se não é, significa que isso aqui é falso. Se é falso, vai para essa primeira resposta ou para a segunda? Para a segunda, ó, valor C, falso. Então, quando eu dou Enter, a resposta vai ser 0. Olha só, se eu inverter o sinal aqui, ó, se B2 for menor do que 30, agora o resultado será 1. Essa função C provavelmente é a que mais cai em concurso. Tá? Vocês têm que saber essa função C. Ficou claro essa parte aqui? Me deem um feedback aí no chat. Eu posso fazer um teste lógico que envolva, por exemplo, se essa célula aqui for maior ou igual a 4, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Olha só, eu estou agora comparando aqui, ó, se a 4 for maior ou igual que a 4, e olha aqui, ó, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso. Eu quero chamar a atenção para vocês que essas palavras, por serem textos, estão entre aspas. Aí, quando eu dou Enter, ele me dá a resposta, ó, verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tirar aspas daqui, ó, tá? Nesse caso, o Excel aceita verdadeiro e falso, porque verdadeiro e falso ainda é considerado variável. É uma saída que eu vou ter, tá? Então, ele entende isso como verdadeiro. Como eu falei para vocês, verdadeiro é uma saída, uma resposta válida no Excel. Mas vamos pegar aqui agora e eu vou mudar. Eu vou colocar, se isso for verdadeiro, eu quero que ele escreva sushi. Se for falso, eu quero que ele escreva geleia. Tá? Repara que não tem aspas. Se eu der um Enter, o que vai acontecer? Erro. Por quê? Ele está procurando isso aqui como uma variável. Tem variável sushi? Não tem. Lembra que eu poderia, eventualmente, mudar o nome de uma célula para sushi ou geleia. Aí, beleza, eu estaria referenciando uma célula. Mas aqui, nesse caso, eu não estou. Então, o programa não sabe o que fazer, porque ele não entende o que é a variável sushi. Mas quando eu coloco entre aspas, o que acontece? Aí, ele sabe que o que eu estou colocando é valor textual. Então, ele aceita. A única coisa que vai aceitar sem aspas é se for, de fato, a palavra verdadeiro e falso. Porque verdadeiro é uma resposta minha. Tá? Uma resposta lógica, algo verdadeiro. Então ela aceita. Tá? Assim como falso. Só. Agora, qualquer outra palavra, ele não vai aceitar. Precisa estar obrigatoriamente entre aspas. Tudo bem? Então é um ponto interessante para vocês observarem aqui trabalhando com essas funções. Em primeiro momento, assusta, tá? Eu sei, assusta. Mas eu juro para vocês que é muito mais tranquilo do que parece. Com a prática, tá? Aliás, quase tudo vai ser assim num concurso público, né? Quantas coisas vocês já começaram a estudar e aí vocês falam, meu Deus, o bicho de 7 cabeças, eu nunca vou entender esse negócio, aí estuda mais um pouco, passa um dia, uma semana estudando, faz alguns exercícios, de repente você olha para trás e fala, nossa, eu lembro que eu achava aquele negócio tão difícil, hoje em dia eu acerto as questões tão de boa, né? Então, eu não tô falando que é fácil no sentido assim, qualquer um entende logo de cara, não é isso. É no sentido de que você vai se acostumar. Isso é uma promessa que eu faço para você. Você vai se habituar com essas questões,
com esses detalhes aqui, conforme você for resolvendo as questões. Depois de um tempo, você vai pegando prática, vai ficando rápido de resolver. Tem muitas questões que você bater o olho, você já consegue saber a resposta. Tá? Então é um ponto interessante para você trabalhar. Deixa eu ver sugestões aqui no chat de fórmula. Se A4 for igual a B4, isso aqui, verdadeiro ou falso, ótimo, sim, verdadeiro, falso. Ó, repara que ele até põe a função para mim, ó. Ó, retorna o valor lógico falso, tá vendo? Ó? Tudo em maiúsculo. Então, nesse caso, ele coloca falso para mim, porque 4 é diferente de B4. Então, nesse caso, a resposta vai ser falsa. Tudo bem? Então, é uma coisa que dá para fazer ali tranquilamente. Maravilha? Então, entenda que você tem a função verdadeiro. Tá vendo? Ó, você tem o retorno da função verdadeira, porque isso é uma função inerente ao programa. Agora, vamos para uma outra, que é a junção dessas duas que a gente está vendo aqui, e uma das principais, que é o soma C. Soma C, né? Eu já vi que é um somase. Não é um somase, é um soma C. Adiciona as células especificadas para um determinado critério ou condição. O que faz o soma C? Eu vou ter que especificar, olha aqui a sintaxe, tá? O intervalo de células, tá? Eu vou pegar o intervalo aqui específico, de A1 até A5. E eu vou colocar um critério, então ponto e vírgula, o critério ou condição que eu quero. Eu vou dizer que o critério aqui é ser maior, e aqui é um ponto interessante, tá? Quando eu não tiver, eu vou explicar isso aqui e tentar explicar de um jeito rápido, tá? Maior ou igual a 3. Nesse caso específico, precisa estar entre aspas, ainda que ele não seja textual. Mas por que precisa estar entre aspas? Porque se eu tirar aspas, parece que está faltando alguma outra variável aqui. Ele fala, tá, você deixou isso em aberto, mas eu estou comparando com o quê? É maior ou igual a 3, mas em relação a quem? Então, se eu tentar fazer desse jeito, ele me dá erro. Ele fala, ó, não aceito essa estrutura. Então, eu preciso colocar em aspas para ele entender que é de fato só maior ou igual a 3. Eu não estou comparando com nada. É somente um critério. Então, nesse caso, vai aspas também. Então, nesse caso, quando eu faço isso, repara aqui, ó, soma C. Olha o intervalo que eu selecionei. Tá vendo? Ó, de A1 até A5, se for maior ou igual a 3. Quem é maior ou igual a 3? Essas 3 células aqui. Que, inclusive, se eu seleciono elas, aparece o resultado aqui embaixo. Ó. Se vocês nunca repararam na barra de status, você tem a média aritmética que ele aparece, a contagem de número de células e a soma. Então, ele mostra o resultado da soma de 5 mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Tá aqui. Ó, vou mudar. Só maior que 3. Agora, o resultado é 9, porque maior que 3 é só o 4 e o 5. Vocês estão entendendo? Isso é um soma C. Eu estou somando mediante critério ou condição. Agora, isso é quando o soma C vem com 2 parâmetros. Acaba aí o problema? Não. Eu posso adicionar um terceiro parâmetro. Então, eu tenho que ter pelo menos 2. Mas eu tenho um outro aqui que pode entrar como opcional. Então, vocês vão encontrar questões dos dois tipos. Um outro que é chamado intervalo da soma, em que eu vou colocar aqui de B1 até B5. Repara aqui como é que tá? O intervalo para analisar o critério é de A1 até A5. O meu critério é maior do que 3. E meu intervalo de soma é de B1 até B5. Eu vou dar Enter. O resultado foi 90. Por quê? Presta atenção aqui. O meu intervalo em que eu estou analisando este critério é esse em azul. Então, eu estou olhando essas células aqui, certo? Esse intervalo, procurando aquelas que são maiores do que 3. De novo, nós temos o 4 e o 5. Só que meu intervalo de soma, onde eu vou aplicar a soma propriamente dito, é esse que está em vermelho. Então, ele vai olhar essa referência aqui, ó. Não são essas duas células? Sim, então ele olha aqui na frente. Quais são as correspondentes a essas células? No critério ou condição que eu coloquei, é somente o 4 e 5. Então, quem que ele vai somar? 40 e 50, por isso que dá 90. Olha a diferença. Vou retirar o intervalo de soma. Quando eu só tenho 2 argumentos aqui, aí é obviamente que eu vou estar analisando e somando o único intervalo possível. Agora, quando tiver um segundo intervalo, olha só esse outro caso aqui, ó. Qual o valor que vai ficar?
Se for maior do que 3, é o 4 e 5, não é? Nesse intervalo aqui da frente, então quem que eu vou somar? 400 mais 500, que dá 900. Entenderam? É bem importante esses pontos. Bastante. Ficou claro? É uma coisa que vocês eventualmente vão se habituar a fazer nos exercícios, tá? Eu prometo pra vocês. Como eu falei, né? Se tiver só 2 intervalos, gente, só assim, né? Um intervalo e um critério, você entende que eu vou ter obrigatoriamente que analisar o critério e somar no único intervalo possível. Agora, quando tem 2 intervalos, se atente a essa situação. Aí eu vou ter um intervalo onde eu analiso esse critério ou condição e o outro onde eu realizo a soma propriamente dito. Adivinha qual mais cai em prova? O segundo caso, onde eu estou colocando um outro intervalo. Isso é o que mais aparece em concurso público. Tudo bem? Agora vamos lá, dando continuidade aqui. Função que cai muito, média, e tem que ser escrito com acento se a gente estiver falando da fórmula em português, tá? Caiu o Excel e as fórmulas vieram em inglês. O que acontece? Quando aparecem essas bizarrices em concurso público, que aparece de vez em quando, geralmente a questão é anulada, tá? Porque o programa é trabalhado em português e as funções não são em inglês, tá? Então, média tem que ter acento. E eu já vi uma prova, não lembro agora de que banca que é, perdão, tem hora que fode, porque é tanta questão que a gente faz, que o elaborador fez tudo certinho, só que ele escreveu assim, ó, sem o acento. E o erro da questão era esse. Isso é sacanagem? Eu acho extremamente desnecessário, tá? Então, só por via das dúvidas, entenda que média tem que ter acento. Então, o que é uma média? Bom, média é uma média aritmética. Eu vou pegar um intervalo e colocar a média. Então, se eu somar todo mundo aqui, ó, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a média aritmética, não tem segredo nenhum. Média. Ponto. Soma o número de termos que tem e divide pelo número de termos. Acabou. Soma os termos, né, isso divide pela quantidade de termos. Então, média não é uma função problemática, né? Agora a gente entra em outras fórmulas que são consideradas fórmulas estatísticas, que costumam aparecer, que vocês têm que tomar cuidado, principalmente com mediana. Tá? Então, a média, a função é de fato média. Mediana, a gente tem a função med. Então, olha a diferença. O que é uma mediana? Mediana é um termo que divide uma distribuição de números no meio. Como assim? Então, aqui eu tenho uma quantidade de números, né? Observa a primeira coluna aqui, tá? Deixa eu ocultar essas. Você tem aqui, ó, 5 números, certo? Então, a gente tem uma distribuição com 5 valores. A gente precisa organizar eles de ordem crescente ou decrescente, tá? Para analisar a mediana. A mediana é um número que ali no meio divide em 2 metades. Então entenda que é o seguinte. É um exemplo que eu dou pela didática, presta atenção aqui, via de regra você nunca mais esquece. Então vamos lá. Mediana. Vamos pegar a mediana na sua mão. Imagina que você tenha números, né? Cada dedo corresponde a um número, eles estão organizados já de maneira crescente ou decrescente. Tanto faz, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, nós temos aqui uma quantidade de números ímpares, certo? São 5 dedos. Então, presta atenção aqui, ó. Que dedo meu que dividiria essa minha mão em uma quantidade de ficasse número de dedos iguais de um lado para o outro? Eu tenho 2 dedos para cá, 2 dedos para cá. Esse dedo aqui é a mediana. Se você fosse pensar numa distribuição numérica, certo? Então, eu tenho 2 dedinhos para cá, 2 dedos para cá. Esse dedo aqui do meio, tá? Dedo médio, realmente divide isso aqui, ó, com 2 números para cá e outros 2 números para cá. Então, esse número aqui no meio é a mediana. Observa que se eu mudasse de ordem crescente para decrescente, a mediana continua aqui no meio, então é irrelevante. Ok? Então é um macete para vocês não esquecerem aqui que é a mediana. Então, quando a gente está trabalhando com números, como eu disse, você tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Quem é a mediana? Nesse caso aqui, ó, dessa distribuição, de A1 até A5, é o 3. Entenda que eu poderia, e eu vou até fazer aqui do lado, ó, deixa eu colocar outros valores, quer ver? Ó, 10, 400, 500 e uns números cabulosos. Aí eu falo pra você, tá, e agora, né? Geralmente a galera espana quando vê o negócio assim, ó. E a mediana disso aqui, ó.
E a mediana desse intervalo? Ai, meu Deus, eu não sei mais, porque imagina eu fazer a média desse monte de número, e ainda que seria relativamente fácil, né? Mas, imagina eu fazer isso aqui. Não precisa fazer nada. Se tiver em ordem crescente, já o decrescente, é a coisa mais fácil do mundo. Que número que divide aqui no meio? É o 5.000. Tá aqui. Então, independe dos valores. Ok? Então, esse é o ponto. Independe do valor que está presente ali. E quando forem 6 números? E é importante. A mediana, quando a gente tem 6 números, né, ou número par, na verdade, né, não precisa ser 6. O que seria isso? Quando a gente tem 6 números, vocês vão ter que fazer uma média aritmética entre os dois números que estão ali no meio. Então, olha só, observa que nessa distribuição, de novo, se eu quiser que fica... Não dá para dividir aqui no meio, 3 de um lado, 3 do outro. Tá, e que número que vai ser a mediana? Nenhum. Então não faz sentido eu pegar o quê? Né, um valor ali no meio. Como é que eu faço isso? Então eu tiro a média aritmética desses dois termos aqui no meio. Você concorda que seria algo que ficaria aqui no meio, não é? Sim. Então a mediana é a média aritmética entre esses dois termos do meio. Nesse exemplo que eu estou dando é 3,5. Mas, mais uma vez, poderia ser um número diferente? Sim. Passo a... Opa, colocar mais um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu venho aqui, mediano, e coloco esses valores. O que ele vai fazer? Tirar a média de 500 e 1.000. 750. Ok? Feito? Isso é mediana. O que é modo, professor? Aparece moda. Professor, mas eu não fiz curso de modo. Calma, galera. É o seguinte, tá? Quando a gente fala de outra função que tem aqui, que é a moda, a gente escreve assim, ó. Modo. O problema é que aparece em concurso ainda essa função modo. E modo, na verdade, é uma função que é meio que uma adaptação, tá? Porque ela é uma questão de compatibilidade. Então entenda que o termo estatístico é moda, mas no Excel eles colocaram a função como modo, ok? E o que está na moda? A moda é um monte de pessoa com pochete na rua. Então você tem, por exemplo, o que significa algo estar na moda? Significa que uma grande quantidade de pessoas está utilizando o item X, né? Tá na moda o pessoal ir no cinema de rosa e etc. Você entendeu? Então moda, é inerente ao termo, vocês entendem o contexto. Agora, estatisticamente falando, o que é moda? Moda são aqueles números que irão aparecer com mais frequência. Então observem aqui, de novo, parece simples, mas todas essas coisas podem cair em prova, tá? Então observa aqui, eu vou colocar outros valores diferentes, como que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Eu vou pegar esse conjunto aqui e vamos trabalhar então, com o modo. Vou colocar esse intervalo. Quem é a moda, nesse caso, desse intervalo que eu coloquei aqui? Aí em prova, parece um negócio desse, tá? Não tô nem zoeira. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, vamos lá. Aí você conta, você tem que começar a contar. O 1 aparece 2 vezes, o 7 aparece 2 vezes, o 8 aparece 2 vezes, 3 vezes e o 9 uma vez. Então se o 8 aparece 3 vezes, a moda vai ser 8. E se agora a gente tiver meio que vários números que repetem aqui a quantidade, né? De vezes, ó. O 1, o 7, o 8 e o 9, todos eles aparecem 2 vezes. A moda nesse caso... já tinha ficado ali, né? A moda nesse caso vai ser no Excel, tá? Porque é uma função que tem uma única moda que ele vai te mostrar. Então ele vai pegar aquele que se repete primeiro. Ok? Ele não vai pegar o maior, ele vai pegar aquele que se repete primeiro. Quer ver? Deixa eu mostrar, trocar a ordem aqui pra vocês pegarem a ideia. Repara que eu tenho aqui, ó, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 7. Aí você vai iludido e acha que esse aqui vai aparecer porque ele apareceu 2 vezes seguidas aqui. Não, continua sendo 1. Por quê? O 1 apareceu em 2 vezes primeiro. Tá aqui atrás, ó. O 1 é o primeiro. E o Excel sempre vai dar preferência para as coisas que estão mais à esquerda ou mais acima.
tá? É uma lógica inerente à programação. Quando tiver algum tipo de conflito, via de regra, ele apela para isso. Ele verifica o conteúdo mais à esquerda ou mais acima. Tudo bem? Então, é um detalhezinho de a função de moda quando eu estiver falando com vocês. É claro que existe distribuição bimodal e por aí vai, mas não vai cair em prova esse tipo de detalhe, tá? Calma que a gente está ainda na primeira aula de funções, tem mais outras, tá? Que a gente vai trabalhar com calma. Estou indo bem devagar para a gente trabalhar bem essas, porque agora a gente tem mais tempo, então eu quero trabalhar bem essas fórmulas, mostrar com vocês esses detalhes para vocês se atentarem a isso. A gente vai chegar nas fórmulas mais complexas, a gente vai fazer tudo, vamos com calma. Eu só quero ter certeza que tá todo mundo andando junto aqui para ninguém se perder nessa aula, tá? Então por isso que eu tô indo num ritmo mostrando as coisas bem bonitinho, comentando quando existe exceção, o que acontece na situação X, o que acontece quando tem um tipo de variável diferente. Então eu preciso trabalhar com vocês dessa maneira, tá? Porque a gente tem um pouco mais de tempo. Então, nesse caso, vocês estão entendendo essas fórmulas, né? Essas funções específicas que eu estou colocando para você. Então, cuidado com... tem outra, claro que tem outra. Não costuma cair tanto, mas cuidado com a função mod. Mod M-O-D, não é modo mais, é mod. Mod me retorna o resto depois da divisão. Como assim? Vamos lá. Se eu dividir 10, tá aqui ó, um número, tá? Por 2. O modo disso aqui, tá? Que o pior termo é modo, mas aí o Excel cagou em tudo, tá? Mod, a função vem como mod. Se eu colocar isso aqui, o resto da divisão é 0. Porque se eu dividir 10 por 2, eu tenho 5. 5 vezes 2 dá 10 e acabou, não sobra nada. Agora, se eu colocar, por exemplo, eu vou colocar os valores inteiros aqui, fica mais fácil, tá? 10 e 3, o que vai acontecer? O resto da divisão vai ser 1. Por quê? 10 dividido por 3 daria 3, né? 3 vezes 3 dá 9, só que vai ficar faltando um 1 inteiro ali. E aqui ele não vai me entregar um resultado quebrado, 1,3, 3, não vai fazer isso. Então ele vai me entregar um resultado aqui, né? Não vai dar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ele quer o número inteiro que sobrou. Essa é a função mod. Então ele me entrega o 1. Quer outro exemplo? E se fosse o 4? 10 dividido por 4. Bom, chega mais perto no 4 vezes 2 que dá 8. Não é? E vai voltar quando para 10 ainda? 2. Então essa função mod. Tudo bem? Vamos agora para outras de extrema importância, como máximo, mínimo, menor e maior. O que a gente vai trabalhar com máximo, mínimo, maior e maior? Presta atenção aqui. Vou até colocar maior, menor, máximo, mínimo. Se eu colocar para vocês, vamos lá, qual é o número máximo nesse intervalo aqui? Então vamos lá, vou colocar máximo nesse intervalo aqui. Qual é o máximo que eu tenho? Dá para bater o olho nesse intervalo de 1 a C5. Qual é o máximo? O máximo é 500. É o maior valor que eu tenho. Ótimo. Qual que é o mínimo nesse intervalo? É 1. Ok. Então entenda, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que máximo e mínimo está inerente ao próprio significado, são valores absolutos. São termos que não existe o segundo máximo. Não tem isso. É o máximo. O máximo é um termo absoluto. O mínimo é um termo absoluto. Não tem o segundo mínimo. Você entendeu? E isso é uma coisa tão importante que às vezes vocês esquecem. Agora lembre-se dessa coisa que eu acabei de dizer e vamos analisar as funções ali maior e menor. Então, quando eu dou uma olhada nas funções maior e menor, olha a diferença. Quando eu utilizo a função maior, repara que na sintaxe ela pede 2 argumentos de maneira obrigatória. Eu não posso colocar o intervalo e dar Enter. Senão ele vai falar, você inseriu um número insuficiente de argumentos para esta função. O que ele quer dizer com isso? Significa que eu preciso colocar esse enésimo termo. Qual o maior que eu quero? É o primeiro maior? Ok, o primeiro maior é equivalente ao máximo. Certo? Mas e se eu quiser o segundo maior? Porque faz todo sentido eu falar eu quero o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Então o segundo maior é o 400. O terceiro maior é o 300. O décimo maior vai ser o décimo, o 10 ali.
Então, cuidado com isso. Eu preciso obrigatoriamente, nas funções de maior e menor, ter essa referência a esse enésimo termo. Ok? Claro, se eu colocar alguma coisa fora do intervalo, não vai dar, né? Qual que é o centésimo segundo maior número? Não tem. Ele fala, não existe esse número aí dentro. Tá? Então, função de maior e menor pedem esse tipo de detalhe. Tá? É exigido que você coloque. Então, ó, intervalo, eu especifique qual que eu quero. Terceiro maior, segundo maior. Aí faz sentido, né? Agora, vamos complicar um pouco mais a vida de vocês? Claro, vamos, sem sombra de dúvida. E se eu tiver a situação que é o seguinte? Nessa matriz, eu quero o segundo maior. Observam os valores que eu tenho aí. Isso é típico de prova, tá? Qual é o segundo maior valor que eu tenho? Normalmente, todo mundo vai e pensa no 300. Porque você fala, o 500, eu não quero ele, eu quero o segundo maior, é o 300. Só que se eu coloco o valor aqui, ele fala, é o 500 ainda. Por quê? Ele leva em consideração não a abstração do que representa o número 500. Ele leva em consideração o que está na célula. Então ele analisa célula por célula. Eu tenho uma célula que tem o valor de 500, que é a mais alta, mas eu não quero a primeira maior. Eu quero a segunda. Por coincidência, é uma que tem valor 500 também, então vai ela. Se eu pedisse a terceira maior, aí seria o 300. O mesmo vale para o menor. Ah, e se eu pedir nesse intervalo o segundo valor menor? Como eu falei, boa parte da galera ia pensar que era o 4. Não é. O segundo menor ainda é o 1. O terceiro menor ainda será o 1. Aí o quarto menor, ó, tenho 3 números 1 aqui. Aí sim vai ser o número 4. Então é importante vocês se atentarem de novo. O Excel não trabalha com a abstração do número 500. Ele analisa o conteúdo da célula ali. Ok? E já que eu estou falando em conteúdo, pelo amor de Deus, presta atenção num ponto aqui que é crucial. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não queria. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Vocês estão vendo que tem um valor 4 aqui, né? Ok. Esse valor 4, isso é um resultado. É um valor da célula. Cuidado, porque vocês precisam olhar aqui em cima na barra de fórmulas. Tem muita questão que vem desse jeito, assim, ó, com um zoom na cara gigantesco e pede para você fazer alguma coisa com esse valor 4 aqui. Aí você vai seco e acha que vou resolver ali, fazer alguma operação e vai somar 4, sem levar em consideração o conteúdo da célula. E você erra. Por quê? Você tem que levar em consideração isso aqui, ó. Isso que está aparecendo como 4 é o resultado. Certo? Mas o conteúdo da célula está aqui em cima na barra de fórmulas. São coisas distintas. Ok? Então você tem que se atentar com esses detalhes aí. Isso faz diferença, muita diferença. Tá? Então cuidado com esse tipo de conteúdo. Como por exemplo, eu vou copiar esse resultado e colar em outro lugar. Você acha que vai copiar 4 e colar 4? Se fosse um valor 4, assim, né? Ó, copia e cola, vai ser 4 em qualquer lugar que eu colar. Mas se eu copiar e colar essa célula aqui, eu tenho que olhar o conteúdo dela. Se for uma fórmula, olha só, eu colo em outro lugar, mudou tudo. Então, cuidado com esse tipo de detalhe. Vocês têm que olhar ali. E muita banca faz o que eu acabei de dizer, tá? Ela dá um zoom assim na questão, faz de tudo para você prestar atenção no 4 e não prestar atenção aqui em cima. Então, cuidado com esses pontos que são de extrema importância também. Agora, só para a gente... Ou melhor, já deu tempo, né? Consegui bater bastante fórmulas aqui. Na próxima aula eu vou continuar com outras fórmulas para a gente trabalhar, fazer mais exemplos, mais exercícios, porque essa parte de Excel é uma parte que geralmente o pessoal tem uma dificuldade maior, é onde o pessoal tem uma resistência maior, talvez por ser algo mais exato ou mais lógico, né? O pessoal tem uma birra, não vou dizer nem dificuldade, é birra, é um bloqueio que você tem, uma aversão a estudar esse tipo de coisa, né?
Então a gente vai continuar fazendo aí nas aulas outros exemplos, né? PROC-V, PROC-H, Red, int, a gente vai fazer truncar, outras funções que aparecem em prova e outros exemplos para vocês fixarem bem, onde eu vou mostrar essas nuances, esses detalhes de cada fórmula para você ir bem preparado quando você for estudar, né? Fazer as questões e, obviamente, quando você for fazer a prova propriamente dito. Maravilha? Então,